Batalha ou Playground? Esse título está aí para a gente pensar. E tem tudo a ver com a minha realidade. Quem sabe a realidade que você está passando agora. A Joyce falou um pouco isso na hora que estava com o Ministério de Louvor aqui. O Leandro falou um pouco agora também. Como é que foi a tua semana? O que você trouxe para cá nesse momento? O que você está pensando nesse momento? Você está dentro de uma igreja, vestido como um adorador ou como alguém que está adorando? E a tua vida continua. Você não mudou porque você veio para cá? Na tua mente ainda continuam algumas inquietudes, algumas necessidades, alguma realidade, a tua realidade. E é bom que quando a gente chega na igreja, a gente pensa um pouco a respeito disso. No final do ano passado, 2022, a cantora Celine Dion publicou nas suas redes sociais um depoimento comovente. Bastante emocionada, ela descreveu os sintomas da doença que enfrenta. A cantora de 55 anos cancelou sua turnê mundial em maio deste ano, de 2023. A canadense tem uma doença chamada Síndrome da Pessoa Rígida, ou SPR, como alguns costumam mencionar. Essa doença causa rigidez intensa dos membros e espasmos inesperados. E ela falou que um dos lugares onde a doença mais se manifestou foi nas suas cordas vocais. E como é que fica a vida de uma mulher que tem uma voz incomparável? De acordo com Claudette, a irmã da cantora, em recentes informações sobre o estado de saúde de Celine Dion, ela diz que os remédios não estão oferecendo os resultados esperados. Em entrevista ao Le Journal de Montréal, Claudette informou que a cantora está sendo cuidada por sua outra irmã, Linda, e precisa de cuidados da irmã constantes. E também cuidada por especialistas, pelos melhores médicos, porque é uma mulher que tem condições financeiras, devido à sua carreira fantástica como cantora. E apesar de todo o cuidado, ainda não foi encontrado um tratamento eficaz para a cantora contra a doença rara. Porque ainda os médicos não entendem todos os aspectos dessa doença, todos os detalhes. Não encontramos nenhum remédio que funcione, diz a irmã. Mas ter esperança é importante, ela declarou. Mas existe uma realidade aqui. Celine Dion está em uma batalha pela vida. A sua estrutura mudou, os seus objetivos mudou. Até mesmo na sua profissão precisou cancelar com os compromissos. Ela não continuou vivendo como se nada tivesse acontecido. Ela entendeu, eu estou numa batalha. E diz a irmã, nós temos esperança, vamos, continuemos. Mudanças foram feitas, a sua vida foi alterada. E se ela não fizer isso, ela não vai conseguir lidar com a situação. Ela está numa batalha. Quando você avalia o teu cristianismo, você entende que está em uma batalha ou um playground. Playground é um lugar de recreação, de diversão. E é importante nós entendermos isso porque alguns de nós, sentados agora aqui, e você me ouvindo, você talvez esteja frustrado, porque o cristianismo que você elaborou, que você planejou, que você espera, não tem acontecido. E você chega sábado na igreja, não encontra as pessoas que você esperava encontrar, ou as pessoas não são aquilo que você gostaria que fossem, ou o sermão, ou a música, ou... Enfim, você criou uma ideia sobre o cristianismo que não é a verdadeira. Alguns têm vivido uma religião frustrante porque alimentam a expectativa de que o cristianismo é um ambiente de recreação. E a igreja até tem que ser adaptada para que tudo aqui funcione para minha alegria. Aliás, nós vivemos num mundo que ensina que tudo tem que dar certo, que a gente tem que ser feliz 24 horas por dia. Isso não existe, mas alguns acham que existe.
desconsideram a possibilidade de conflitos e desafios, esperam que a igreja seja um grande playground, onde todos venham para se divertir e se recriar. Mas eu quero te dizer uma verdade, e se você não lembrar de todas, que eu vou mostrar para você, não esqueça dessa. O cristianismo é um campo de batalha, e às vezes se torna um ambiente difícil e até desagradável. Queiramos ou não, aceitemos ou não, é assim, porque isso envolve nossa natureza e as consequências do pecado. Claro, é evidente, quando nós estamos em Cristo, teremos paz, mesmo em meio a lutas e conflitos, mesmo que você estiver dentro de uma prisão como Paulo, como Pedro, você canta. Se você estiver sendo perseguido, ou não tiver o que comer, você canta, porque você tem Jesus no coração. Mas os desafios virão. E alguns acham que pelo fato de terem desafios, e a vida muitas vezes se tornar difícil, quando aceitam Jesus, tem que recuar. Estão procurando uma igreja que seja mais divertida, ou uma vida que seja melhor, ou esse clima, esse ambiente que muitos dizem e criam por aí. Uma realidade para mim e para você: a fé não torna as coisas mais fáceis, torna-as possíveis. E se você, como muitos já no passado, se aproximou de Jesus pensando que as coisas seriam mais fáceis, por favor, reveja os seus conceitos. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Alguns estão querendo reformar esse mundo, fazer um puxadinho por aqui, e querem que Deus arrume tudo por aqui para você ficar. Aqui não é o seu lugar. Nós não somos habitantes desse mundo tentando ir para o céu, nós somos cidadãos do céu voltando para casa. Aqui não é o nosso lugar. Esse mundo foi afetado pelo pecado, pelo mal, por isso que as coisas são assim. Essa semana, quantas notícias nós tivemos? Um novo vírus que apareceu na Índia está assustando cientistas e médicos, dizem que ficará por lá, mas alguns já estão preocupados. Terremoto, enchente, mortes de pessoas, uma crueldade, e a gente está nesse conflito, nessa luta, mas aqui é o seu lugar junto do Pai, amém? Por quê? Vamos para Isaías então, por favor. E como eu já convidei você que nos assiste pelo YouTube ou pelo Facebook, abra sua Bíblia, acesse a sua Bíblia se for digital, ou abra a sua Bíblia. Nós vamos ler alguns textos nessa manhã, se segure aí para a glória de Deus, porque o Senhor tem uma mensagem para você. Vamos lá? Isaías capítulo 6, versos 1 e 2. Olha o que diz a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. Que visão! Que privilégio de Isaías! Ele não consegue descrever na linguagem humana o que ele via, mas Deus deu o privilégio para Isaías vê-lo no seu trono. Amém? Aleluia, louvado seja o Senhor. Mas o que Isaías vê é que no trono de Deus existem anjos poderosos. E esses anjos descritos por Isaías, diz que tinham 6 asas, são chamados serafins. Impressionante, né? Um ser criado dessa maneira. 6 asas. Imagina o poder. E qual é o objetivo desses seres? Avance lá quase para o final da Bíblia. Hebreus capítulo 1, verso 14. Hebreus está um pouquinho antes de Apocalipse, antes de Judas, de 1ª, 2ª, 3ª João, antes de Pedro. Depois de Tito, Filemão, Hebreus, aí vem Tiago, aí você vai, mas ali está Hebreus. Hebreus capítulo 1, verso 14. Diz assim: não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor de quem? Daqueles que hão de herdar a salvação. Se Isaías ficou impressionado ao ver esses anjos poderosos ao lado de Deus, no trono de Deus, agora
Paulo revela, inspirado por Deus, que esses seres poderosos são enviados para cuidar de nós. Quando o Senhor criou esses seres angélicos, esses anjos, para estarem diante do seu trono, eram eles belos e gloriosos. Sua amabilidade e santidade equivaliam à sua exaltada posição. Sim, porque no céu existem classificações e hierarquias entre os anjos. Serafins, querubins, anjos, cada um não com menos valor que o outro, mas cada um com responsabilidades. A sua amabilidade e santidade equivalia à sua exaltada posição. Estavam investidos da sabedoria de Deus e cingidos com a armadura celestial. Mas como é que o pecado então surge se não existia um tentador? Primeira coisa que nós temos que entender, como nós, os anjos, foram criados com livre arbítrio, liberdade de escolha. Alguns dizem assim, como é que pode Deus, sendo Deus, permitir a maldade neste mundo? Isso, queridos, se chama livre arbítrio. Como é que Deus pode dar o livre arbítrio e interferir na decisão das pessoas? Ele pode até orientar, pode até chamar, apelar, mas elas continuam tendo o livre arbítrio. E os anjos também. E como é que surgiu? Isso é o mistério da iniquidade, diz o texto. O pecado é algo misterioso e inexplicável. Não havia razão para a sua existência. Tentar explicá-lo é procurar uma razão para ele, e isso seria justificá-lo. E aí Ellen White diz, o pecado apareceu num universo perfeito, algo que se revelou inexcusável. Não havia lágrimas, não havia dúvida do amor de Deus, não havia dúvida do cuidado de Deus, tudo era perfeito. E aí um ser criado por Deus, e esse ser era o maior de todos os anjos, o maior de todos os seres criados, estava ao lado de Deus, executava o trabalho. Abaixo de Deus era o primeiro em poder, em autoridade, em beleza, em capacidade. Lúcifer. Lúcifer começou a olhar para si e entender e avaliá-lo e pensar que o poder que ele tinha era dele, estava inerente nele, que a glória que ele tinha era inerente dele, que nada tinha a ver com Deus, e começou a pensar que isso significava que ele merecia uma atenção maior. E o orgulho foi se alastrando dentro do coração de Lúcifer, um mistério. Ninguém estava ali para tentá-lo. Ele começou a, durante vários períodos, muito tempo, olhar para si e se sentir desvalorizado. Por quê? Porque ele era alguém. Os anjos o serviam, ele entendia, mas não, os anjos serviam a Deus, os anjos adoravam a Deus, ministrados e orientados por Lúcifer, mas agora ele começou a pensar que era ele o motivo. E Deus então sabia do seu ser e das intenções, e Deus convocou o concílio, primeiro concílio, e chamou todos, e nesse concílio ele exaltou a autoridade de Jesus, a divindade foi revelada de Jesus, do Pai também. Mas Lúcifer tinha no coração uma resistência e não quis aceitar isso. Chamou o segundo concílio. Novamente os anjos vieram e Lúcifer veio. E Deus deu oportunidade de Lúcifer se manifestar. E Lúcifer questionou e Deus na sua bondade explicou, orientou, apelou para Lúcifer. Alguns anjos conversaram com Lúcifer, que trabalhavam com ele. Apelaram para que ele não continuasse nessa direção, mas ele insistiu. Então, houve o terceiro encontro, mas agora foi um encontro diferente. Deus percebeu a determinação de Lúcifer, e diz o texto profético, daria ao rebelde uma chance justa de medir forças com seu próprio filho e os anjos leais. Mas havia algo importante a respeito disso, que estava relacionado com a liberdade de escolha. Diz aqui o texto, nessa batalha, era uma batalha que acontecia ali, cada anjo escolheria por si mesmo de que lado ficar e manifestaria a sua posição diante de todos os demais.
Ali estava uma oportunidade de cada anjo fazer a sua escolha. Porque Deus não quer ao seu lado pessoas obrigadas, pessoas que não o amem. E nesse momento houve uma batalha, e a batalha entre os anjos são batalhas tão graves e sérias como nós temos hoje aqui na terra. E o que aconteceu, queridos? Concordemente, a palavra eu nunca tinha lido antes, concordemente, Satanás e seu exército lançaram a culpa de sua rebelião inteiramente sobre quem? Sobre quem Satanás culpou a sua rebelião? Colocou a sua culpa. Olha ali o que diz ali. Inteiramente sobre quem? Sobre Cristo. Se nós estamos aqui, Cristo é culpado. Olha só como Satanás é ardiloso e articula as coisas. Jesus não tinha nada a ver com isso, mas ele estava dizendo, é Jesus que é culpado. E agora? Declarando que se eles não houvessem sido acusados, não teriam se rebelado. E o que aconteceu? Vamos lembrar isso em Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 9. A palavra de Deus diz aqui: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos, Miguel é Jesus, pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E diz aqui João, inspirado por Deus, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama quem? Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele seus anjos. Um ser criado por Deus precisou ser expulso porque não aceitou o governo de Deus. Satanás tremeu ao contemplar sua obra depois da expulsão. Ele viu que estava errado, ele viu que a escolha foi a pior. Achava-se sozinho a meditar sobre o passado e presente e seus planos futuros. Sua poderosa estrutura vacila como que atingida por uma tempestade. Um anjo do céu está passando. Ele o chama e solicita uma entrevista com Cristo. Esta lhe foi concedida. Relatou Satanás então ao Filho de Deus que se arrependera de sua rebelião e desejava readquirir o favor de Deus. Estava disposto a assumir o lugar que Deus previamente lhe designara, submetendo-se a seu sábio comando. Mas, queridos, Cristo chorou diante da desgraça de Satanás, mas fez-lhe ver, comunicando a decisão divina, que ele jamais poderia ser readmitido ao céu. Por quê? As sementes da rebelião ainda se achavam dentro de Satanás. Ele não estava arrependido. Ele estava preocupado com as consequências. Quando Satanás se tornou plenamente convencido de que não havia possibilidade de ser reintegrado ao favor de Deus, manifestou sua malícia com aumentado ódio e fervente veemência. E aí, sabe o que ele fez? Como já não podia ser admitido no interior dos portais celestes, foi expulso. E você sabe que na entrada do céu existe um portal e um anjo, e anjos responsáveis pelo acesso ao céu. Não é um lugar assim, de qualquer jeito. E diz ali: aguardaria junto à entrada para fazer o quê? O que diz ali? Para escarnecer dos anjos e procurar contender com eles, enquanto entravam e saíam. Você percebeu o espírito que Satanás tem? Debochar, escarnecer. Você alguma vez já foi escarnecido por amar Jesus? Por ser leal a Jesus? Isso começou no céu. Os anjos que serviam e ficaram leais a Deus tiveram que enfrentar o deboche de Satanás na porta do céu. Enquanto saíam, entravam para os seus afazeres. O céu não é um lugar monótono, não é um lugar onde todo mundo fica sobre nuvens brancas de branco olhando para o infinito. Todos têm tarefas, e os anjos têm as suas tarefas. Mas Satanás estava ali, para quê? Para dissuadi-los. O conhecimento possuído por Satanás e os que com ele caíram, quanto ao caráter de Deus, de sua bondade, misericórdia, sabedoria, excelente glória,
tornou imperdoável a culpa dos rebeldes. Não tinha como ser admitido porque ele havia ido longe demais. Ele sabia muito mais do que eu e você. Agora, queridos, por que eu estou contando isso? Por que nós precisamos entender isso? Porque nós estamos em que situação no cristianismo? No playground ou numa batalha? O que você acha? Nós estamos em uma batalha. E quando estamos em uma batalha, as atitudes são diferentes, os princípios são diferentes, a prioridade é diferente, o que é vital ocupa um lugar de importância na vida da gente. A relação do mundo visível com o invisível, o ministério dos anjos de Deus, a operação dos espíritos maus, acham-se claramente revelados nas Escrituras. E inseparavelmente entretecidos com a história humana. E algo muito importante para você neste momento. Olha para cá para mim. Olha para mim nesse momento. Olha o que diz o Espírito de Profecia. Verdade sobre os anjos, na página 11. Se você não leu esse livro, leia. Diz ali: assim o povo de Deus, exposto ao poder enganador e vigilante malignidade do príncipe das trevas, em conflito com todas as forças do mal. O que tem de promessa para a gente, queridos? O que tem de promessa? Diz ali o quê? É assegurada a incessante guarda dos seres celestiais. Sabe aqueles anjos poderosos que Isaías viu ao lado do trono de Deus? Que um só enfrentou o exército de Senaqueribe e destruiu mais de 5.000 soldados? Um anjo só. Esse anjo, o céu assegura que está à nossa disposição. E a igreja aqui diz: amém, aleluia. Você não está sozinho. Gente, nós estamos numa batalha, não é contra qualquer poder, são poderes das trevas. Durante esse trimestre a gente está estudando sobre isso. Essa semana agora terminamos a última lição do trimestre, o último tema do trimestre, sobre Efésios 6, sobre o livro de Efésios. Armadura. Agora, tampouco é tal segurança dada sem necessidade. Por que Deus nos dá o anjo para nos proteger desde que a gente nasce? Um anjo para me cuidar, para me orientar, para me inspirar, para me falar coisas importantes, para me ajudar em decisões, junto com o Espírito Santo. Por quê? Não é sem necessidade. Se Deus concedeu a seus filhos promessas de graça e proteção, é porque há poderosos agentes do mal a serem enfrentados. E mais, agentes numerosos, decididos e incansáveis, de cuja malignidade e poder ninguém pode sem perigo achar-se em ignorância e inadvertência. Por que nós temos que nos preparar para essa batalha e nos envolver em atitudes de conflito? Olha o que diz Coríntios, se você puder acompanhar, 2 Coríntios capítulo 11, versos 14 e 15. A palavra do Senhor diz assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Satanás se apresenta para nós naquela figura caótica, grotesca? Não. Duas coisas ele quer. Primeiro é que você acredite que ele não exista. Ele está na vantagem. Segunda, de que ele é um ser ridículo. Não, é um anjo de luz. E melhor, a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. E eu digo mais para vocês: hoje Satanás é o pai da meia-verdade. Porque tem muitos servindo a Satanás falando coisas bonitas e até usando a Bíblia para justificar, mas estão falando meia-verdade. E diz assim: são seus ministros que se transformam em que tipo de ministro, gente? Que tipo de ministro diz aqui? Coisa ruim? Parecem ministros de justiça, parecem pessoas admiráveis, mas não estão vivendo assim, diz o Senhor.
Diz aqui o texto: enquanto estivermos em ignorância no que respeita aos seus ardis, têm eles vantagem quase inconcebível. Por que tem vantagem? Vá comigo para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. A palavra do Senhor me explica e me alerta. Ora, o Espírito afirma expressamente. O que Paulo está querendo dizer para Timóteo, a declaração do Espírito Santo? É qualquer declaração? É alguma coisa vaga, uma coisa que veio assim, do nada, impulsiva? Não. É fundamentada, é pensada. E o que essa declaração do Espírito expressa? Que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. E ele não está falando de gente que não conhece, ele está falando do povo de Deus. Por que apostatarão da fé? Por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Por quê? Porque Satanás se apresentou a essas pessoas como anjo de luz, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo até frequentando a igreja, sentando nos bancos da igreja. Alguns que nasceram em lares cristãos estão sendo enganados por Satanás, com filosofias vãs, com declarações vazias, que todo dia no seu celular, no seu smartphone, no seu tablet, abrem na tela do seu computador e seguem, quase num ritual, como um culto, e ouvem essas vozes como se fosse a voz de Deus, e acreditam que é a voz de Deus, mas não é. E olha o que diz Ellen White: muitos dão atenção às suas sugestões de Satanás, supondo, entretanto, estar seguindo ditames de quem? Da sua própria sabedoria. Não, eu vou fazer a minha vontade, o corpo é meu, as regras são minhas, não é aquela história? Eu estou fazendo o que eu quero. Não, você não está fazendo o que você quer. Você está fazendo o que Satanás decidiu que você faça. Você é vítima. Por quê? Porque você está numa batalha e você não tem poder sobre esse anjo caído na sua astúcia. Terrível é a condição dos que resistem às reivindicações divinas, cedendo às tentações de Satanás, até que Deus os abandone ao governo dos espíritos maus. Mas é preciso chegar nesse ponto, gente. O fato de eu estar sentado numa igreja ou assistindo um culto não garante a minha vitória. O que garante a minha vitória? Mas os que seguem a Cristo, olha só a diferença. Os que seguem a Cristo estão sempre seguros sob sua proteção. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome de Deus. Você não tem que ter medo se você está em Cristo Jesus. Anjos magníficos em poder são enviados do céu para protegê-los. O maligno não pode romper a guarda que Deus pôs em redor do seu povo. Você tem que saber com quem você está lutando. Mas não tenha medo desse ser, tenha medo de você confiar em você mesmo, de você acreditar nas suas próprias teorias, nos teus próprios impulsos. Não acredite, duvide, acredite no Senhor e na sua palavra, porque você tem um céu a ganhar. E eu quero terminar mostrando para vocês, na palavra de Deus, 4 alvos do inimigo. Primeiro deles, que diz Apocalipse capítulo 12, verso 7, e houve batalha no céu. O primeiro alvo de Satanás foi Deus e seu reino. Qual foi o segundo alvo? Apocalipse 12, verso 4. Você pode ver comigo lá? E o verso 6. Diz assim: a sua cauda arrastava a terça parte. Está falando de Satanás, dragão das estrelas. Ele levou a terça parte dos anjos com ele. Mas a boa notícia, sabe o que é? Para cada anjo de Satanás, Deus tem 2 anjos para te ajudar. É só fazer a conta. As quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente à da mulher, que estava para dar à luz a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Quem é este filho que Satanás está à espreita tentando matar? Jesus. E Satanás tentou fazer isso? Usou Herodes para tentar matar Jesus, mas o que Deus fez? Deus protegeu o seu filho.
Muitas crianças, infelizmente, foram mortas pelo poder maligno de Satanás, mas Jesus foi salvo. O segundo alvo de Satanás. Primeiro foi Deus, o segundo alvo é quem? Quem é o segundo alvo de Satanás? Jesus. Satanás odeia Jesus. Foi esse o grande ponto no céu que ele se levantou. Queria estar no lugar de Jesus, queria ser maior que Jesus, porque ele achava que ele tinha esse direito. Qual é o terceiro alvo? Diz aqui, o texto, verso 6. A mulher, porém, fugiu para onde? Para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que neles a sustentem durante quanto? 1260 dias. Como nós estamos falando em profecia, são 1260 anos. Essa é a mesma profecia que Daniel descreve no livro de Daniel. Durante 1260 anos, a igreja de Deus precisou ficar protegida no deserto. Por que deserto? Porque é um lugar onde não tem pessoas. Ficou escondida. E eu e a Silmara tivemos a oportunidade, no ano de 2000, visitarmos o Vale dos Valdenses, como um presente que a igreja que nos levou para lá. Eu fui fazendo evangelismo na Genebra e como presente a igreja me deu essa viagem. Dali de Genebra até Torre de Pellice, onde fica o Vale dos Valdenses, na Itália, fica perto. E eu fiquei impressionado. Aqui, eu não sei se a imagem dá para ver, eu estou entrando numa caverna, dá para ver ali, né? Essa é uma das cavernas que os valdenses se escondiam, fugindo da perseguição do poder romano, católico romano. É claro que a caverna está diferente hoje, naquele tempo havia uma vegetação na frente, os soldados não conseguiam descobrir. E quando nós entramos nessa caverna, aqui é muito escuro lá, mas você entra, no meio da caverna tem uma abertura entre uma luz, e aquilo é muito maior, queridos, que esse auditório aqui dentro da caverna. A entrada é pequena, mas lá dentro é muito grande. Era uma igreja onde o povo de Deus se reunia para cantar e para louvar, nos sábados pela manhã. Como vocês estão aqui, eles estavam dentro da caverna. E havia outras cavernas juntas que eles usavam para a reunião das crianças. Era uma classe da escola sabatina lá. E esse povo não se entregou. Queridos, eu estou com a Silmara na frente de um monumento onde os valdenses edificaram a sua declaração de lealdade à palavra de Deus. La Bible sois fidele. E até hoje está lá esse monumento erguido, porque era isso que eles acreditavam, eles eram fiéis à palavra de Deus. Foram perseguidos, muitos valdenses foram mortos durante esse período dos 1260 anos. Milhares e milhares de cristãos foram queimados, afogados, torturados. Alguns valdenses morreram queimados dentro das cavernas, mas Deus protegeu os seus filhos também. Eles educavam as suas crianças na própria casa. E aqui está uma das escolas dos valdenses. É toda construída de pedra, porque a madeira é um tesouro, a madeira devido ao frio naquela montanha lá. E as crianças eram educadas ali. Eram educadas aonde as crianças? As crianças aprendiam a ler na Bíblia Sagrada. Era assim que eles educavam os filhos. Não era no tablet, não era no smartphone, não era na Netflix, era na Bíblia. No assim diz o Senhor. E quando essas crianças cresciam, elas iam para as universidades e impressionavam os outros pelo seu testemunho, só que não podiam dizer que eram valdenses. E eles levavam partes da Bíblia costuradas por dentro da roupa. E quando eles encontravam alguém, esses jovens percebiam a fidelidade de alguém, a sinceridade de alguém, eles tiravam esse pedaço, a folha da Bíblia. Olha só como era difícil. E entregavam para essa pessoa, e muitos se converteram. E quando a liderança católica romana percebeu que os valdenses estavam influenciando as universidades, eles disseram para os reitores: prendam os valdenses, expulsem os valdenses, precisamos prendê-los. E os reitores disseram: como é que a gente vai saber quem é valdense nesse monte de universitário aqui? E os líderes romanos disseram: aqueles que não bebem, não fumam, não dizem palavrão e não se prostituem, esses são valdenses. Esses precisam ser eliminados. Vocês percebem? Dá para relacionar com o nosso tempo de hoje? Dá para entender? Queridos, essa é uma escola onde os valdenses, filhos de valdenses, foram educados e saíram pelo mundo pregando a palavra de Deus. E alguns jovens foram mortos em praça pública. Ali está a casa novamente. Vamos então para o último alvo de Satanás, Apocalipse capítulo 12, verso 7, para nós encerrarmos a mensagem dessa manhã. Apocalipse 12, 7.
Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Diz assim o texto: irou-se o dragão contra a mulher. Quem é a mulher? A igreja. E foi pelejar contra quem agora? Contra os restantes da sua descendência. Quem são os restantes da sua descendência? Os remanescentes, aqueles que sobraram, aqueles que estão nos últimos momentos da história deste mundo. E diz assim: quem são esses remanescentes? Quem são os descendentes desse intuito de Satanás que começou lá no céu contra Deus, depois contra Jesus, contra a igreja de Deus aqui? Quem são esses remanescentes que sobraram? Que característica que eles têm? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esses são perseguidos. Agora, qual o quarto objetivo de Satanás? O quarto alvo de Satanás? Primeiro foi Deus, segundo Jesus, terceiro a igreja. Agora quem são? Você e eu, os remanescentes, aqueles que são obedientes a Deus, aqueles que seguem a sua palavra, porque acreditam que toda a Escritura é inspirada e foi escrita para corrigir e para nos salvar, para nos levar à salvação. Esses são os remanescentes que acreditam no dom profético. Esses serão perseguidos por Satanás. E daí, o que vai acontecer? Entenda, aqui irou-se o dragão contra a mulher. Mas diz o quê? Deus foi atacado por Satanás, Jesus foi atacado por Satanás, a igreja foi atacada por Satanás. E venceram. E o remanescente está sendo atacado por Satanás e vai vencer. 2 Reis, capítulo 19. A gente lê o último texto aqui. Verso 35. Diz assim: então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram, os restantes, pela manhã, eis que todos eram cadáveres. Senaqueribe cercou Jerusalém, os muros de Jerusalém. Ele já havia conquistado outras cidades, outras fortalezas de Jerusalém. E agora começa a debochar do povo de Deus, debochar de Deus, questionar Deus. Ezequias está dentro dos muros, desesperado. Chama Isaías. E Isaías então fala para Ezequias: o Senhor me declarou que Senaqueribe voltará para casa destruído e derrotado. Um exército indestrutível, o exército assírio. Israel estava apavorado. Mas quando Deus está ao seu lado, Satanás não tem poder. Querido, entenda, nós precisamos de um Deus ao nosso lado, precisamos confiar nesse Deus. Não retroceda em nome de Jesus. Confie na sua palavra e obedeça a sua palavra. Essa sociedade está secularizada, está envolvido na promiscuidade, famílias estão sendo destruídas, crianças estão sendo conduzidas na vida sem nenhuma referência de Deus. Pessoas estão morrendo, algumas estão enfrentando sérios problemas com a depressão, com a ansiedade. Alguns não têm mais esperança de viver. O mundo está destruído, as forças do mal estão se manifestando, mas Deus está no controle do universo. Amém? Não se esqueça disso. Só que você não está num playground, você está numa batalha, e os desafios virão. Quando Jesus expulsou o demônio de uma criança, logo que desceu do monte, os discípulos perguntaram: Senhor, por que a gente não conseguiu? E Jesus fala em Marcos capítulo 9, 28, ele diz: porque esta casta só se vence de que maneira? Com jejum e oração. É isso que nós precisamos fazer agora. E eu quero que você leve consigo essa mensagem. Em todas as suas experiências, lembrem-se de que os anjos de Deus estão ao lado de vocês. Sabem o que vocês fazem. Mesmo que ninguém saiba, eles sabem. E estão
presentes para guardá-los. O mesmo anjo que venceu o exército Senaqueribe, os mesmos anjos que estão ao lado do Pai no trono celestial, que governa esse universo. Deus designou um anjo poderoso desse para cuidar de você, e ele está aí do teu lado agora. Ouça a voz do Espírito Santo, ouça as influências do seu anjo, olhe para a Escritura Sagrada e se fortaleça. Você não está num playground, você está numa batalha, mas Deus está com você, e o seu anjo poderoso lutará do seu lado, e você irá vencer. Que Deus te abençoe. Vamos cantar, ficar em pé e cantarmos o hino 123. Eu quero que esse hino, convidar você, que esse hino seja uma declaração de amor de Jesus, de você por Jesus, e uma declaração de certeza do teu coração depender de Jesus. Certeza de que o sangue de Jesus tem poder, e nada pode vencer o poder de Jesus. Amém? Vamos lá, igreja, juntos. Se alguém nesta manhã está duvidando ou entrou aqui tentado a duvidar do poder de Deus, cante para a glória do Senhor esse hino e leve essa certeza que com seu anjo você tem o poder suficiente para vencer essa batalha. Vamos juntos. De teu pecado te queres livrar. Então, o sangue de Jesus, amém, dá o poder. É teu querer do maligno escapar. Terás no seu sangue poder. igreja, A poder, sim, força sem igual. Só no sangue de Jesus. A poder, sim, vem ao pecador e aceita o dom de Jesus. Não queres tua vaidade afastar. O sangue de Jesus dá o poder. Queres as tuas paixões dominar. Terás no seu sangue poder. igreja, A poder, amém, sim, força sem igual. Só no sangue de Jesus. A poder, sim, vem ao pecador e aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar. O sangue de Jesus dá o poder. Todas as manchas te pode tirar. Seu sangue tem este poder. A poder, sim, força sem igual. Só no sangue de Jesus. A poder, sim, vem ao pecador e aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real. O sangue de Jesus dá o poder. Queres também ser um servo leal. Seu sangue tem este poder. A poder, sim, força sem igual. Só no sangue de Jesus. A poder, sim, vem ao pecador e aceita o dom de Jesus. feche teus olhos, por favor, querido Pai. Às vezes é difícil para nós entendermos a realidade dessa batalha. Perdoa-nos porque às vezes temos cobrado uma vida mais confortável. Talvez alguém aqui esteja frustrado porque gostaria de um cristianismo mais fácil. Mas nós podemos ser felizes
recebendo a Tua paz e na Tua presença, Senhor. Não importa o que aconteça em volta, mesmo que o mundo caia, que estejamos dentro de uma prisão, ou sejamos até perseguidos, que precisemos nos esconder em cavernas, lá Tu estarás conosco, Senhor. Nada pode nos separar do Teu amor. Ajuda-nos a confiarmos na Tua palavra, ajuda-nos a confiarmos em Ti, e não dormirmos, mas vigiarmos em oração e comunhão contigo. Que cada um de nós possa ter a paz e a certeza de que é acompanhado pelo seu anjo poderoso, que está disposto a ajudar e que só precisa que a gente aceite, e nós aceitamos e te agradecemos.